E se nós compreendêssemos a lição de sabedoria que Deus assim nos dá, entendendo nós que cada grama nesse momento que falamos, em que daqui a pouco pode chover, em que o frescor da noite quente está baixando sobre esses gramados que estão aqui no nosso jardim, bem, e em que no momento que nós estamos conversando, elas lá fora estão respirando, bem, que se nós tomarmos em consideração que Deus sabe ali cada milímetro de vegetal do que está fazendo, e faz por causa desta vida que Ele deu a cada milímetro de vegetal, numa hierarquia tão bem calculada, que cada vegetal faz tudo quanto está na sua natureza, mas não sobe 1 centímetro, não sobe 1 milímetro, não sobe 1 grau daquilo que está na sua natureza. Faz do que está de acordo com a ordem vegetal, mas não é capaz de nada de animal, e pelo contrário, vive de moldura e de comida para o animal, e o gramado é um banquete das formigas e dos passarinhos, e não vive senão voltado para os seres de uma ordem superior. Então nós compreendemos que tesouro de sabedoria divina existe num simples canteiro. E se a gente fosse capaz de entender isso, a gente se ajoelharia e glorificaria a Deus pelo que faz apenas a planta na sua raiz, pelo que ela faz na parte que aparece por cima da terra. A gente diria: meu Deus, o que dizer? Vós que fizestes, entre outras coisas, as plantas tão feias na sua raiz e tão belas na parte que aparece, mas que fizeste de outro lado esta coisa singular, para que vossas regras, dentro do imobilismo de certos padrões, tivessem todas as mobilidades possíveis, fizessem algumas plantas raízes tais que elas dão os mais bonitos parquês para os palácios. Fizessem vossas plantas alguns alimentos tais que se comparam ao trigo para alimentar o homem: o cará, a mandioca, a batata e tantas outras coisas, e que fizesse às vezes com que a planta desse no fundo da terra aquilo que ela costuma apresentar ao título de fruto no céu, balançando ao céu. Como vós quisestes fazer tudo esse verso, e como vós apenas nesse grau primeiro de vida vós destes uma possibilidade de meditação quase infinita. Meu Deus, vós sois o autor da vida, de todo este formigamento da vida vós sois o autor, mas um autor sem esforço, um autor sem o trabalho da aplicação, que sabe tudo e que poderia saber infinitamente mais do que isso se mais criasse, e que faz isso tudo com a serenidade, a facilidade que nenhum de nós homens conhece para nada. Aí nós temos então uma primeira noção da vida que nos aproxima diretamente de Deus e que faz com que nós compreendamos que esse primeiro degrau da vida, debaixo de um certo ponto de vista, já é um santuário. Nós nos sentimos pequeninos, desconcertados, e temos uma experiência interna curiosa. Olhando para a planta, na perspectiva em que eu estou falando, nós dizemos: como somos grandes em relação à planta. Coisa formidável. O que nós somos capazes de dizer e de fazer sobre uma planta, qualquer homem, é uma coisa fenomenal. Pobre planta! Mas Deus põe ali mistérios perto dos quais nós somos pequeninos. E nós dizemos: aquele que conhece o que nós ali não conhecemos e fez o que nós não podemos fazer e nos fez a nós mesmos, é superior a nós a maneira de nós sermos superiores à planta. E podemos por aí imaginar vagamente como ele nos vê a nós. Só que ele é infinitamente superior. Nós somos incomensuravelmente superiores a uma planta. Ele é infinitamente superior a nós. Como será ele que me fez a mim e fez a planta? E fez para que eu olhasse para a planta e pensasse o que acabo de dizer sobre a planta. E quis esse contraste, quis essa comparação para que eu pensasse nele, eu tivesse uma figura dele, eu me enchesse de respeito para com ele.
de amor para com ele, mas eu me sentisse menor do que a menor das plantas diante do Himalaia. Oh, meu Deus, que lição! E quanta sabedoria dele para que ele, sem me revelar nada, nem me falar nada, nem me contar, a não ser o que está nos livros da revelação, ele, entretanto, me desse um espírito por onde eu fosse capaz de calcular tudo isto e ver quem ele é. Coisa gloriosa, Deus que aparece ao homem e diz algumas coisas a respeito da vida, que ele a fez, quando é que apareceram os seres vivos, em que época da criação, etc. Mas, de outro lado, que coisa gloriosa o homem receber essa comunicação de Deus. Mas que coisa gloriosa, e como Deus me amou quando ele fez essa comunicação para que eu conhecesse, mas de outro lado deu-me uma inteligência por onde algo eu descobrisse e me dignificasse, dando-me a possibilidade de descobrir, porque descobrir não é de nenhum modo criar, mas é um pouco como criar. Conhecer tem sua analogia com criar. E ele, tão infinito a mim como Criador, deu-me a possibilidade de ter essa analogia. O homem que toma uma planta e pega, por exemplo, um lírio e transforma o lírio num lírio que não existe, que é o lírio de heráldica, esse homem criou uma planta imaginária. E nisso ele se parece um pouco com aquele que criou a planta real. E isso é uma analogia que Deus, a propósito das plantas, bondosamente concedeu o espírito humano. É ou não é bonito receber a revelação? Mas é ou não é bonito andar com os passos da inteligência e da razão e construir uma determinada coisa? Como é bonito viver! Porque isso é viver. E como é bela a vida!